Apocalipse é uma mensagem incrível de estudo para nós melhor entendermos o fenómeno chamado igreja. Igreja pode falhar, mas Cristo nunca falha. E nós temos que entender que a igreja é um conjunto de pessoas todas diferentes. E um dos graves problemas dos nossos dias é a nossa intolerância ao erro dos outros. E eu quero explicar isto bem para não dar confusão. Eu tenho que te tolerar com os teus pecados, mas não tenho que aprovar os teus pecados. Eu tenho que aceitar que tu venhas visitar a igreja mesmo em pecado, mas eu não posso declarar que o teu pecado está certo. Não é? E o que nós encontramos nas 7 igrejas é uma afirmação de Deus que dá a solução para o pecado dos que estão na igreja. Porque eles estão juntos com a igreja. Muitos deles entraram em caminhos dos piores, mas em todos os casos Jesus abre a porta para a nossa solução. A Bíblia diz em 3:22 de Apocalipse, abram a sua Bíblia no capítulo 2 e 3, que declara que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque eram 7 escritos aos pastores locais de cada igreja. Note que é o Espírito Santo que fala. Mesmo nós, quando estamos aqui, quando estamos a ouvir minha mulher, os louvores, o pastor, ministrando palavra, ministrando louvor, ministrando um testemunho, nós temos que entender se aquilo que está a ser falado é certo, é Deus que está a usar alguém para tu compreenderes a sua verdade. As 7 igrejas do Apocalipse não representam apenas congregações da Ásia Menor, da atual Turquia, do século I. Elas retratam a realidade da igreja em todos os tempos e também a condição espiritual de cada crente individualmente. Não é só um facto genérico, não é só um facto da comunidade, é um assunto relacionado com a própria pessoa. E hoje estamos a viver uma época que se está a marcar profundamente estas grandes diferenças. Ao olharmos para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, percebemos uma verdade extraordinária. Nenhuma igreja era perfeita, mas para todas Jesus tinha uma solução. A tua vida não é perfeita. E Jesus tem a solução para a tua vida. A solução na tua vida não está em mudar de igreja, porque lá vais encontrar defeitos. Não está em mudar de pastor, porque o pastor lá também pode ter defeitos. Mas está em mudares tu, porque a solução para a tua vida é Cristo. Amém? O pecado era diferente, os problemas eram diferentes nas diversas igrejas, as lutas também eram diferentes, mas o Salvador era sempre o mesmo. Diz para quem está ao teu lado. Diz assim, olha para lá, olha, eu quero vocês olharem. Olha, não olhes mais para mim, para estares a ver os meus defeitos. Olha para ti. Mas quero-te dizer, diz, tem coragem para dizer. Quero-te dizer que os teus defeitos, Jesus tem a solução. Amém? Diz isso. Aprende isso. As cartas não são apenas mensagens de repreensão, são convites a ser restaurado. Amém? O Cristo que identifica o problema é o mesmo Cristo que oferece a cura. Amém? O que Jesus está dizendo à igreja do século XXI, a ICIR, amém? E para quem estiver online poderá ser abençoado também com esta meditação. O que Jesus está dizendo para o século XXI à igreja, através das 7 igrejas do Apocalipse, é algo muito profundo. É algo para fazermos um exame. Dá uma profundidade atual à nossa vida, para compreendermos a resposta. Creio que a mensagem pode ser muito direcionada essencialmente para a igreja. Note que o Apocalipse não é uma carta, não é uma carta escatológica para pregar o Evangelho. Não é.
Apocalipse não é o grande texto do Evangelho para ser pregado. Apocalipse é uma mensagem para quem já conhece a palavra de Deus, para quem já tem noções das Escrituras. Note, eu dizia na sexta, no Apocalipse 3:20, Jesus deixa-te à porta e bato. Isto não é uma mensagem evangelística, perdão. É uma mensagem para pessoas que puseram Jesus fora da vida deles. E nós, como igreja, temos que entender que a resposta de Deus à nossa vida é a mesma. Deus pode, Deus quer e Deus faz aquilo que nós também precisamos. Em vez de apresentar 7 problemas, diz esta carta, ela mostra que todas as igrejas representam uma única realidade. Todas representam uma. E uma representa todas. Ou seja, a deterioração da igreja, da vida espiritual que existe neste contexto de texto, é algo que determina naturalmente o estado patológico das igrejas, mas também determina o receituário para a própria igreja. Alguém entende o que eu estou a falar? Olhemos, Efésios perdeu o amor, Pérgamo comprometeu a verdade, Tiatira tolerou o pecado, Sardes morreu espiritualmente, Laodiceia tornou-se indiferente a Deus e ao facto de perder a presença de Deus. Há uma progressão quando olhamos para estes textos. Primeiro perde-se a paixão, ouça com atenção. Primeiro perde-se a paixão. Eu aceitei Jesus, sou apaixonado por Jesus. Primeira coisa que vai acontecer ao longo da nossa carreira espiritual, começamos a perder o fervor, a paixão. E depois começamos a queixar-nos que o problema é da igreja. Não, o problema é teu que baixaste a guarda. O problema é teu que já não buscas Deus. O problema é teu porque tu não estás apaixonado. O problema é teu porque tu não buscas ganhar almas para Cristo. Já não dás testemunho de quem é Jesus na tua vida. Habituaste a ser crente. Habituaste a viver um cristianismo de banco ou até de ações, de ator, a cantar aqui, a tocar, a pregar, a fazer coisas. Queridos, eu estou a ficar farto de algumas situações de voluntariado. Alguns parece que só vêm servir quando estão escalados. Parece que só vêm ao culto quando estão escalados. Vão ser despedidos todos do voluntário, não é da igreja. Todo aquele que só vem para servir, eu até acho estranho, porque a gente nem paga nada. Mas onde é que está a nossa fome de Deus? Quando começa o culto, porque é que muitos só chegam meia hora depois, outros chegam 20 minutos depois, parece que o culto não presta aos primeiros 30 minutos? A paixão está a morrer. Alguém me está a ouvir? Por isso que eu acho que isto não vai ser para novos convertidos. Depois começamos a relativizar a verdade. Começamos a questionar o pastor, começamos a questionar a verdade do Evangelho, começamos a dizer que já não é totalmente assim como eu aprendi. Pois ouvimos crentes velhos a dizer coisas, porque crentes que já estão mortos, crentes que já não têm Jesus, crentes que já estão indiferentes à verdade, crentes que andam-se a prostituir, crentes que andam a ver coisas que não prestam, e nós começamos a ouvir esse caixote do lixo que faz parte da igreja. Se há uma coisa que eu tenho que aprender é que ser igreja implica estar com pessoas que não prestam, mas pessoas que Jesus quer transformar, porque eu também já lá estive como elas. Eu também já não prestei em determinado momento. Agora eu dizia ontem à minha mulher, eu não preciso de pessoas na igreja que não querem mudar. Eu preciso de todo tipo de gente pecadora que está pronta a transformar a sua vida por amor a Cristo. Está pronta a deixar o Espírito Santo transformá-lo. Todo aquele que não se quer arrepender nem mudar a sua postura não precisa de vir à igreja, porque a igreja não lhe vai servir de nada, a não ser de aborrecimentos. Mas todo o pecador, toda a pessoa que é prostituta, homossexual, é mentiroso, ladrão, mas que está mal consigo próprio, sabe que não está bem, muitas vezes sabe que não consegue mudar, mas que vem à igreja sim, porque um dia o Espírito Santo vai tomar-te e transformar-te. Agora, se tu não queres mudar, não fazes falta na igreja. A igreja não é para ti. O mundo é o teu caminho.
O pecado é o teu caminho. E para todo aquele que foi salvo e já não quer mais Deus e quer viver à sua maneira, ao qual Deus chama, vomitar-te-ei da minha boca. Porquê? Porque deixou de ter Deus na sua vida. Mas para esse, também Deus tem solução. Mas é preciso querer. É preciso desejar. É preciso abrir a porta. Amém? Eu estou na introdução e já estou a pregar a mensagem toda. Depois, a seguir vem a progressão da nossa queda espiritual que se encontra nestas 7 igrejas. Depois tolera o pecado. Começamos a gostar do pecado, a aceitar o pecado. Primeiro, irmãos, não nos prostituímos. As meninas começam a mostrar os peitinhos. Os meninos começam a mostrar os tintinhos. O outro começa a ver pornografia. O outro começa a praticar atos ilícitos. Andamos e começamos a chamar de pecado amigo. Que é isso que nós vemos em algumas igrejas, e se tivermos tempo, vamos passar por elas. Depois, meus irmãos, morre-se espiritualmente. Começa-se a andar na igreja, mas não sentimos nada. E eu acho fantástico quando alguém diz, eu deixei de ir à ICIR. Porquê, meu? Eu não sentia mais nada. Porque morreu espiritualmente. A palavra de Deus deixou de ter impacto. A oração deixou de ter impacto. Porque tu não vens à igreja, irmãos, depois de aceitar Jesus. Não vens à igreja para sentir coisas. Vens à igreja para aprender. Vens à igreja para estar em comunhão com os irmãos. Vens à igreja para trazer amigos para Jesus. Vens à igreja para consolidá-la. Vens à igreja para adorar o Rei dos Reis. Vens à igreja para fazer culto ao Senhor. Vens à igreja independentemente do estado da tua vida, das bênçãos, ou parece que estás a viver menos bênção. E vens à igreja para exaltar o Rei. Porque aqui não se faz culto. Igreja não é um lugar de culto a pessoas. Igreja é um lugar de culto ao Senhor. Então é assim a progressão, perde-se, começa-se a morrer espiritualmente, depois nem se perde, nem se percebe que estamos mortos, como Deus diz à igreja, estás morto, e alguns estão quase a morrer, diz a Bíblia, e assim vai. Depois, enfim, vemos o que aconteceu em Laodiceia, já não basta estar morto. Já não é só o facto e a Laodiceia, como sabem, mereceu 3 estudos nossos. Falámos 3 vezes sobre a Laodiceia. E não esgotámos. Porque nem sequer tocámos em alguns assuntos. O estado da igreja de Laodiceia é a mais clinicamente perigosa. É aquela igreja que pensa que está bem. Está com tudo, não precisa de nada, totalmente independente e autossuficiente. Enfim, o tema central das cartas não são os defeitos da igreja. O tema central é a apresentação de Jesus, em que ele se apresenta como aquele que responde e pode dar a solução. Antes de corrigir cada igreja, Cristo revela-se quem ele é. Ele fala, eu sou os 7 castiçais, eu sou os 7 espíritos, eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio, enfim, por aí vai, Jesus se apresenta, porque a solução sempre está relacionada à revelação de quem é Cristo à nossa vida. Jesus é a solução para quem perdeu o primeiro amor. Falando de Éfeso. Éfeso era uma igreja fantástica. Era uma igreja que ortodoxamente estava ótima. Trabalhava e perseverava. Conhecedora de Deus. A essência que deve haver em nós estava se extinguindo naquela igreja e pode estar a extinguir em nós, que é o amor. Éfeso, a igreja que perde o primeiro amor. Spurgeon falou uma coisa incrível: uma centelha de amor a Cristo vale mais do que uma montanha de conhecimentos sem Ele. Eu posso saber muito de Deus. Eu posso saber ser um biblicista do melhor, um expositor bíblico fantástico. Eu posso ser a pessoa que melhor conhece a palavra de Deus, mas se o meu coração não está banhado do amor de Cristo, não vale nada. É conhecimento sem amor. Se eu pudesse chamar Satanás, diabo, adversário, chifrudo, lá o que você quiser, para pregar aqui a palavra do Senhor, vocês ficariam de cabelos arrepiados, porque ele não só conhece a Bíblia, como ele sabe como te manipular, através da Bíblia.
E hoje estamos carregados de gente manipuladora, que não tem Deus, que são verdadeiros servos de Satanás, mas que usam a Bíblia. Quando eu há dias vi numa entrevista ou num podcast da internet, um espírita e um pastor a dizer que as duas igrejas são parecidas. Meus irmãos, isso significa que o mundo está maluco. Está tudo doido. E nós, olhando para a igreja dos nossos dias, nós estamos a ver uma miscelânea de conhecimentos, de verdades, mistura de princípios que está a destruir a igreja. O facto do acesso ao conhecimento ser fácil, e isto também acredito que tem como propósito de Deus, porque o mundo está cheio do conhecimento de Deus, como diz a palavra de Deus. E os dias do fim não começaram agora, há 15 dias atrás, nem o século XXI. Os dias do fim começaram com a descida do Pentecostes. Ali começou o princípio. E passaram-se 2000 anos. E 2000 anos de conhecimento da palavra, em que deturpação da palavra foi a chave forte. E hoje, nos últimos dias, que é representado, no ponto de vista teológico de muita gente, é representado as igrejas do último dia. Mas eu hoje trago uma visão de que as 7 são como uma só igreja. Porque nas 7 igrejas encontramos os problemas de todas as igrejas. Umas mais numa área, outras outras. Aqui em Éfeso havia algo perdido. Tenho, porém, versículo 4 do capítulo 2. Tenho, porém, contra ti que perdeste ou deixaste. Não perdeu, ele deixou o teu primeiro amor. O amor havia sido substituído pela rotina. Muitos ainda frequentam a igreja, trabalham, servem, cantam, mas o coração já não arde como antigamente. A solução de Jesus, lembra-te, diz o versículo de número 5, lembra-te onde caíste e arrepende-te. O pecado da ausência do amor nos levará ao mesmo lugar da prostituição. Nos levará ao mesmo lugar de qualquer pecado. Porque quando eu não amo, eu perco tudo. Veja o que diz. Lembra-te onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras. Jesus não diz, está tudo perdido. Ele diz, volta para mim. Queridos, podemos falar sobre isto relacionado com a sociedade em geral. Hoje as pessoas estão a perder o seu amor. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor esfriaria. Em que as pessoas, por causa da traição, por causa da mentira, por causa da falsidade, por causa da corrupção, isto fora da igreja e dentro da própria igreja, as pessoas perderiam o seu amor e perderiam o seu foco em Deus. Éfeso perdeu o amor, desprezou o amor, fartou-se de amar. Jesus apresenta-se como aquele que anda entre os castiçais. Jesus mostra, em Apocalipse 2:1, até parece que a igreja esqueceu quem está no meio de cada um deles. Da igreja. Veja, 2:1, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais, que é as 7 igrejas. Deus está a dizer, é Ele que está aqui. Jesus está aqui. Tu não estás a vê-lo. Tu podes não estar a senti-lo, mas Ele está aqui. Ele, diga comigo, Ele está aqui. E nós temos de ter cuidado, porque o desrespeito pela sua presença levar-nos à perda enorme de bênçãos na nossa vida. Muita gente hoje desrespeita a igreja, desrespeita a comunidade, desrespeita o que é fazer igreja, mas pode ter a certeza que Jesus passeia entre todas as igrejas. Mesmo aquela que a gente não gosta, Ele está lá. Pronto a ajudar quem vier a Ele. Pronto a perdoar quem a Ele vier. Amém? Outra igreja foi Esmirna, que nós estudamos. Era uma igreja perseguida, sofria perseguição. Pobre aos olhos dos homens, mas rica diante de Deus. Conheço as tuas obras, as tuas tribulações. Veja, Deus é incrível. A tua pobreza, mas tu não és pobre, tu és rico. Jesus está elogiando esta igreja. É interessante, Jesus mostra
que a tribulação não é o fim das coisas. O que é que Jesus quer nos ensinar com esta igreja? Na nossa vida, tal como corremos o risco de perder o amor, também temos no nosso dia a dia o problema de adversidades, tribulações, problemas, coisas más que vêm a cada um de nós, e Jesus quer nos dar uma lição. A lição é de fidelidade, ser fiel até à morte. Não desanimes, verso 10 diz: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Perante a adversidade, perante a tribulação, perante os teus problemas, ser fiel. Só que alguns de nós só são fiéis enquanto nos batem com as mãozinhas nas costas. Outros enquanto dão oportunidades para brilhar na igreja. Outros enquanto só são fiéis enquanto lhes convém. Quando chega ao momento da adversidade, da doença, do problema, da incompreensão, quando chega ao momento de pagar o preço, deixe-me dizer-lhe, irmãos, a tua fidelidade não é 15 dias, nem um mês, nem um ano na igreja. A tua fidelidade precisa ser vivida até à morte. Só será salvo, só receberá a recompensa, só terá o galardão e a coroa da vida, só passeará com Cristo, vestido de branco, aquele que for fiel até à morte. A resposta não era fugir da prova para a igreja de Esmirna. A resposta é, sem dúvida, ser fiel. Amém? A resposta é permanecer fiel na íntegra. Jesus apresenta-se como o primeiro e o último. Não há nem antes nem depois dele. Que foi morto, mas que reviveu. Amém? O sofrimento não é vencido por explicações, é vencido pela visão de quem é Cristo. E o Cristo é ressuscitado, é aquele que venceu a adversidade, venceu o pecado. Tu não venceste o pecado, mas Jesus venceu por ti. Tu não conseguiste resistir ao pecado muitas vezes, mas Jesus resistiu por ti. Tu não consegues pagar o preço dos teus pecados, mas Jesus pagou. Amém? E nós temos a promessa de que Ele nos ajuda a vencer. E isto é incrível. Amém? Um homem muito forte da teologia alemã, ele declara: quando Cristo chama um homem, convida-o a vir a morrer. Jesus não convida a tua vida para uma prosperidade de Porsche, de Ferrari, de Lamborghini e nada disso. Jesus convida-te a uma vida de morte. E Jesus ensinou isso no Evangelho. Quem me quer seguir, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ser cristão, irmãos, Esmirna, ela estava a viver um momento de perseguição. Um momento de dor, um momento de infelicidade, um momento de perseguição atroz. E não tinha recursos financeiros. Era uma igreja enfraquecida financeiramente. Mas Jesus declara que ela era rica. Amém? Então, Jesus apresenta-se aqui em Esmirna como o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O sofrimento não é vencido, como já disse, por explicações, mas vencido por uma vida de fidelidade e por aquele que venceu por nós. A outra igreja foi Pérgamo. Incrível. Jesus é a solução para quem está a comprometer a verdade. Olha o que aconteceu. É uma igreja cercada pelo paganismo idólatra. Faz lembrar a nossa zona. Muito paganismo, idolatria, uma religião que parece certa, mas não é. Jesus declara que nesta cidade havia o trono de Satanás. Todos nós entendemos o que significa a rainha dos céus, significa a adoração aos demónios. E assim, esta cidade havia o trono. Jesus declara mesmo isso. É o trono de Satanás. Mas também nesta igreja havia alguns membros que começavam a misturar a verdade com a mentira. A verdade com o erro. Nesta igreja de Pérgamo também dizia Deus: tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. E por aí vai. E outras doutrinas ainda. Meus amados, o mundo estava entrando na própria igreja. Embora esta igreja permanecesse na fé, porque mostra, vamos ler o texto, diz lá a igreja de Pérgamo, no capítulo
2, versículo número 12. Ui, onde é que foi parar? Vamos lá, vamos começar por... Deixa-me aqui. Ai, Jesus amado. Isto é o que faz. A gente está aqui dependentes destas coisinhas, olha, é o que dá. Agora, 160 páginas a puxar para baixo. Vamos lá, já cheguei. Vamos lá à igreja de Pérgamo. Muito bem. Vamos ler o versículo de número 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, falando da palavra dele. Eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Há elogios nesta igreja, mas, olha aí, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinam Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. É algo incrível. É algo absurdo. Como é que uma igreja que ainda tem fé, uma igreja que ainda tem coisas boas, mas a prostituição está a entrar dentro da igreja. Havia gente na igreja que se prostituía. E isto para nos dizer, irmãos, até os prostitutos têm salvação. Até os errados dos mais incríveis e que a gente repudia, Deus quer salvar. Porque a resposta à igreja é a mesma. É sem dúvida voltar-se para Ele. Amém? Havia prostituição, doutrinas falsas, tolerância ao pecado, mas a ordem está no versículo 16. Verso 16 declara a solução para a igreja, que é a mesma para cada um de nós. Amém? Arrepende-te. Diga comigo, arrepende-te. Porque, pois, quando não, em breve irei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Queridos irmãos, nós temos que compreender que Pérgamo pode estar em algum de nós. Os pecados de desejos promíscuos podem estar em algum de nós. O mundo está cheio de promiscuidade. O mundo lá fora está cheio de gente fora do padrão de Deus, mas para o qual Deus tem a resposta. Deus é a resposta. Diga comigo, Deus é a resposta. Eu não estou a perguntar quem é que faz isto ou que faz aquilo, mas eu quero te dizer, Deus é a resposta. Cristo continua chamando o seu povo à pureza. Não existe pecados, vícios tão destrutivos que Jesus não possa transformar ou libertar, mas o caminho é Ele, é o Senhor. A transformação nasce fruto do arrependimento. O outro aspecto é a igreja de Tiatira. Jesus é a solução para quem se deixou corromper. Era uma igreja cheia de obras de amor. Tiatira é incrível. É incrível. Oh, irmão, vocês em vossa casa leiam. Tiatira é uma igreja interessante. Ao anjo da igreja, verso 18 de Tiatira, escreve isto. Diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Vejam, nós não estudamos estes aspectos. São coisas que nós não estudamos, que tinham muito para nos ensinar. Por aí fora. Eu conheço as tuas obras. Olha aqui. Ao contrário de Éfeso, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Irmão, é tudo o que nós queremos ouvir de Jesus sobre nós. É ou não é? Agora vamos ver o resto. Mas, os mas são terríveis. Algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Eia, com catano. Será que isto nos ensina alguma coisa? Quando tu que és tão puritano, tens a mania que a igreja... Não, e hoje é uma vivência doentia. Não vou à igreja porque tem aquela pessoa que eu não gosto. Não venho à igreja porque aquela pessoa está errada. Não vou à igreja que é uma falsa, uma hipócrita. Olha, aqui na igreja havia isso. Olha, e não aparece a igreja de Coríntios, porque essa então era pior ainda.
Nas 7 igrejas da Ásia, nem sequer aparece a igreja de Coríntios. Mas é incrível. Mas qual é a solução para Tiatira? Qual é? É a mesma. Deus, a solução é, Jesus oferece tempo para se arrependerem. Jesus dá tempo à nossa vida. Há pessoas que o tempo não lhes gera qualquer efeito. É interessante nós ouvirmos as pessoas no mundo, quando partilhamos alguma situação, alguma mágoa familiar, alguma coisa, e as pessoas dizem, isto daqui um tempo... Peço desculpa, estou como o Rodolfo. Deve ter sido isso. Estavas ali também. Não foi? Foi de ontem, do sol do casamento. Ontem tinha casamento, tinha uns anos. Hoje tinha casamento, também tenho uns anos. É uma alegria. É só, depois querem que eu emagreça. Em vez de me darem umas covinhas, umas hortaliças, e depois ainda fui aos anos, às 11h45 da noite, e ainda me mandaram feijoada para hoje à noite, já que eu à noite não tenho festa nenhuma, não é? Está certo, o pastor vai emagrecer. Mas pronto, também é pecado a glutonaria, atenção. Bom, solução de Jesus oferece um tempo para se arrependerem, mas diante da corrupção sua graça ainda chama, amém? Isto revela que Deus não desiste facilmente de cada um de nós. Pode dizer amém? Diga para quem está ao seu lado, Jesus não desiste de ti. Quem desiste és tu. E às vezes nós, irmãos, desistimos por causa dos outros. Sabe porque é que desistimos? Porque nós comparamos os outros a Jesus. Confundimos as pessoas com Deus. Aquela pessoa não gosta dela, não vou àquela igreja, vou procurar outra. Mas passado um ano, ou até menos, já lá temos pessoas piores. Porque a doença está em todo lado. Gente com defeitos está em todo lado. Até o pastor consegue ter defeitos. É ou não é? E o maior dos defeitos destes pastores era tolerarem. Era não chamarem a atenção. E eu não quero passar por esse papel. Eu sei que agora temos uma igreja, chamada igreja inclusiva, que venham todos, mas não se ataca ninguém. Desculpe dizer-lhe, aqui não se ataca pessoas, ataca-se pecados. Mais nada. Meus irmãos, eu estou pronto a subir para o céu com Jesus e Ele deu-me uma responsabilidade. E está escrito na Bíblia: aqueles que Jesus recebeu, nenhum se perdeu. A não ser aquele que já não queria ser salvo. Porque há pessoas que não querem. E eu costumo dizer, a Bíblia diz que há pessoas que são intratáveis. Há pessoas que não recebem exortação. É como a minha Maria. Só lhe faz o que ela quer ou ela fica de birra. E há assim pessoas adultas. Deus fala que tu estás errado, tu vês que estás errado, mas permaneces. Para essas pessoas não vale a pena vir à igreja. O que é que vem fazer à igreja se na igreja você só vai ouvir pancada contra o seu pecado? Se tu não queres mudar, a igreja não é o teu espaço. Se tu queres mudar, a igreja é o teu espaço. Levas 20 anos a mudar, mas queres. 20 anos a falhar, mas continuas a lutar. A igreja é o teu lugar. Amém? Porque a igreja não é um lugar de gente perfeita. É um lugar de gente em tratamento contínuo. E Paulo, quanto mais velho estava, mais se achava pecador. Porque o nosso nível de santidade leva-nos a uma exigência maior sobre nós mesmos. E os que não têm santidade nenhuma exigem santidade nos outros. E nós temos de ter cuidado para não sermos fariseus. E esta igreja, irmãos, era uma igreja que estava numa situação espiritual absurda. De pecado de prostituição, pecado doutrinário, pecado a todos os níveis. Mas a solução foi a mesma. A igreja de Sardes, Jesus é a solução para quem está espiritualmente morto. Veja, Sardes é uma igreja que, de acordo com o texto sagrado, é uma igreja que parece que está morta. Jesus diz no versículo 1, olha o que diz, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto é o que diz o que tem as 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome que vives, mas estás morto. Já foste desta para melhor.
E por aí vai. Vai que há outros que ainda estavam prestes a morrer. E que Deus diz, exorta-os, fala-lhes, para que não morram espiritualmente. Tu conheces pessoas a morrer? Conheces pessoas que se estão a desviar? Conheces, irmão, porque hoje a palavra desviar até parece mal. Porque a gente diz, chega ao pé de uma pessoa que deixa de vir à igreja. Então, meu amado, ainda foi há dias. Então, não tens vindo à igreja, o que é que se passa? Eu não tenho vindo à igreja. Eu assim para ela, precisas ouvir a palavra, mas eu ouço a palavra. Pois é, mas o YouTube e as redes sociais não é a resposta para a tua vida. Isso não é igreja. Igreja é tu vires à igreja, estar com a igreja, ajudar a igreja, fazer crescer a igreja, unir a igreja, ser um com a igreja. Isso é que é ser a igreja. Esses pastores não vão te visitar ao hospital, não te vão cuidar, porque também há pessoas na igreja que já não querem que ninguém lhes diga nada. Porque se alguém diz alguma coisa, não vem mais à igreja. E eu costumo dizer boa viagem. Porquê? Porque, irmãos, a igreja não é o teu padrão. A igreja não é como tu queres. Ser igreja é como Jesus quer. Tome nas tintas para quem não vem à igreja. Porque não quer seguir Jesus. Mas estou apaixonado por quem quer Jesus. Por quem tem defeitos, mas quer melhorar. Alguém me está a ouvir? Irmão, a igreja não é o que tu queres, é o que Jesus quer. E nós não podemos... Olha como a gente podia ser igreja. A gente pode ser uma igreja que falava destas coisas maravilhosas e dizíamos assim, eles estavam na prostituição, mas Jesus ama-os tanto. Eles estavam na fornicação, mas o amor de Jesus é tão grande. Ame quem está em fornicação, meu amado, porque também Jesus amou. Não chama a atenção porque é o Espírito Santo que faz. Deixa andar. Não diga nada para não deixar a igreja. Ande, seja generoso. Olha, vá almoçar com o prostituto e com o homossexual. Pode ser que fique lá também. Mas irmãos, quem anda com um coxo ao fim de 3 dias, cocheia. Um cego não pode conduzir outro cego, diz a Bíblia. A igreja não é como tu queres, é como Deus quer. Ai, mas o meu pastor devia de fazer mais cultos de oração. Para quê? Para tu não orares? Para tu não vires? Ai, mas a gente devia de fazer mais festas para unir os jovens. Para quê? Para se prostituírem uns com os outros? Para andarem a comer-se uns aos outros? É? Fazer festas dentro de casa, a festa do pijama, que é tão giro. Para se ver as curvas uns dos outros. Nós fomos chamados para ser santos. Alguém me está a ouvir? Mas não fomos chamados para machucar os que não são santos, mas para chamar a atenção de quem está errado. Amém? Oh, irmão, ouça, eu tenho aqui pessoas que levaram anos para deixar o álcool, deixar a droga, deixar muitas coisas. Eu continuo a abraçá-los. Porquê? Porque eu não tenho o direito de excluir ninguém. Mas se tu não queres Deus, escolhe o mundo. Escolhe, não vale a pena vir à igreja. Ai, mas se vier à igreja pode ser que mude. Se tu não queres mudar, não mudas. O Espírito Santo contende, mas não obriga. Você consegue obrigar o seu filho com 20 anos a fazer o que você quer? Não consegue. Ele pode submeter-se à sua orientação para não levar no focinho. Pum, 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 para não levar. Mas não está submisso a si. Submissa à autoridade é o que Jesus disse. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu tenho que andar, senão nunca mais chego ao sítio. Em Sardes temos uma igreja que tem fama de estar viva, mas estava morta. A aparência era de vida, a realidade era de morte. É possível existir atividade religiosa sem espiritualidade, sem vida espiritual. É possível parecer ser sem ser. A solução de Jesus, ser vigilante. Confirma aos restantes, diz lá o versículo 2, que estão para morrer. Ou seja, havia gente para morrer. O médico dos mortos espirituais ainda ressuscita vidas. Pode dizer amém? Aquilo que parece perdido pode voltar a viver.
Jesus apresenta-se como aquele que possui os 7 espíritos da igreja. Jesus é aquele que está nos 7 castiçais, entre os 7 castiçais da igreja. Sabe que os 7 espíritos, de acordo com Isaías, são, não é? A plenitude de Deus, a sua ação do Espírito sobre a nossa vida, se você for analisar. Há alguém muito interessante, Parker, assim é que é, professor e escritor conhecido pelas obras Conhecimento de Deus, dizia: conhecer a Deus é um relacionamento que transforma vidas. Quando eu conheço Deus, Ele me transforma. Se Ele não me transformou os meus pecados em santidade, é porque eu não o conheci. Ou não o deixei impactar a minha vida. Ainda alguém me está a ouvir? Eu sei que está chata a mensagem. Mas deixe lá, perdoe-me, que eu também tenho que o perdoar. Jesus é a solução para quem permanece fiel. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, mas uma igreja fiel. A Bíblia diz no versículo 8 do capítulo 3: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nem todos os problemas nas cartas são pecados. Algumas igrejas apenas precisam de continuar, e o encorajamento nesta igreja é: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Mas ele continua a dizer: ser fiel. Procura. Fidelidade sempre se encontra como recompensa. E é interessante observar para a igreja em como Deus diz, o que ele diz é incrível. O verso 5, 3:5, o que vencer será vestido. Peço desculpa, estou na Filadélfia. Verso 12. A quem vencer eu farei com que coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Mas o propósito estava a falar. Exatamente. Agora vamos terminar com Laodiceia. Laodiceia para mim é a pior de todas as igrejas, porque ela é interessante. É uma igreja que não tem acusação de doutrinas erradas, não tem acusação de pecados imorais, não tem acusação de viver um padrão de vida que escandalizasse a sociedade, como escandalizavam algumas das igrejas aqui mencionadas, como Coríntios. Coríntios, havia na igreja um rapaz que se deitava com a mulher do pai, fazia sexo com a mulher do pai. Esse rapaz foi convidado a sair da igreja, exercendo assim disciplina. Na 2 de Coríntios é convidado a voltar porque estava arrependido, mostrando que Deus é o Deus que perdoa, independentemente do que nós tínhamos feito. É interessante, Laodiceia não tem nenhuma acusação, mas é uma igreja que colocou Jesus fora da igreja. Era uma igreja morna, nem era fria, nem era quente. Herápolis era uma cidade conhecida por águas termais quentes, e quando a água chegava à cidade, chegava morna, e era uma água abominável, fazia mal. Colossos era conhecido como águas frias, refrescantes, que vinham das montanhas, mas uma água maravilhosa. Mas a cidade era reconhecida como águas mornas, e isso fazia com que as pessoas ficassem com má disposição. Esta igreja tem a característica da indiferença à presença de Deus. Outra característica, ela se achava autossuficiente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, diz Deus, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 16. O maior perigo não era a oposição a Cristo, era a indiferença a Cristo. A solução de Jesus era que estava à porta a bater para que a igreja deixasse Jesus entrar. O que era importante, irmãos, o que era impressionante é que Jesus está do lado de fora da própria igreja, mas continua batendo. Deus está batendo na nossa vida, procurando que cada um de nós o receba e seja restaurado. Veja, o juiz torna-se o convidado. Jesus torna-se aquele que realmente, além de ser expulso da igreja, além de ser fechada a porta para ele, mas ele continua à procura. O dono da própria igreja, o Rei dos Reis,
o Senhor da Graça não estava mais na igreja. Mesmo assim, eis que estou à porta e bato. A essência, declarou alguém, a essência do pecado é o homem substituir Deus por si mesmo. E é o que acontece nesta igreja. Ele substitui Deus por si próprio. Eu sou suficiente, eu não preciso de ti, eu não preciso de Deus, eu vivo como eu quero. A essência da salvação é Deus, é realmente Deus substituir cada um de nós. Não sou mais eu, mas Cristo em mim. E nós, como igreja, precisamos de perceber isto. Para terminarmos, o grande resumo das 7 igrejas. Éfeso perde o amor. Jesus pede para voltar para ele. Esmirna, sofrimento completo, mas Jesus pede para permanecer fiel. Pérgamo, compromisso com o mundo, mas Jesus pede e diz: arrepende-te. Tiatira tolera o pecado, e Jesus disse: mas isso não pode ser. Eu quero que te santifiques. Sardes morre espiritualmente, mas o poder de ressuscitar que há em Cristo estava pronto para o fazer. Filadélfia, a sua fraqueza, mas Deus diz: persevera. E por fim, Laodiceia, a sua indiferença, mas Jesus diz: eu quero ter comunhão contigo. Amém? Em todas as cartas encontramos a mesma verdade. O problema muda, mas Jesus continua sendo a resposta. A solução para a igreja nunca foi um método, nunca foi uma estratégia, nunca foi um programa. A solução sempre foi a visão certa de quem é Jesus e do que Ele quer de mim. Alguém me entende? As 7 igrejas revelam 7 condições espirituais. Ao terminar este tempo sobre as 7 igrejas, eu percebo que o problema nunca foi Éfeso, nunca foi nenhuma das igrejas. O problema sou eu. Diz comigo. O problema não é a igreja em si, nem a Lagoinha, nem as outras todas. O problema sou eu. Amém? O problema sou eu. Não é a Assembleia Presbiteriana, nada disso. Sou eu. Porque é em mim que consiste o problema. Em alguns dias somos Efésios. Estamos sem amor. Eu identifico-me com este princípio. Outros dias somos um bocado Sardes. Outros dias somos Laodiceia. Estamos mornos. Queremos fazer tudo à nossa vontade. Mas a boa notícia do Apocalipse é que Jesus continua caminhando entre os castiçais. Que os castiçais, como já disse, representam a igreja. Ele ainda procura apaixonados, fiéis, santos e vencedores. E se as 7 igrejas mudaram, Cristo não mudou. Diga para quem está ao seu lado: tu podes mudar, mas Cristo não. Se os tempos mudam, Cristo não muda. Se o mundo mudou, Cristo não mudou. O Cristo que chamou aquelas 7 igrejas ao arrependimento continua chamando a nossa igreja hoje para ser uma igreja santa. A pergunta final do Apocalipse não é como está a igreja. A pergunta é como está o meu coração em relação a Cristo. Eu quero olhar para a igreja. Não, não olhes para a igreja. Não olhes para quem está na igreja. Olha para ti. Eu li um livro que diz: a culpa é tua, não é dos outros. A culpa é minha. O problema sou eu. Todos se queixam com os outros, mas o problema és tu. Oh, irmãos, não importa o número de pessoas que temos na igreja. Importa o número de vezes que eu olho para mim. Para mim. E retifico o meu coração. Existe uma boa notícia. O mesmo Cristo que caminhava entre os castiçais ainda caminha entre a sua igreja. O mesmo Cristo que corrigia também restaura. O mesmo Cristo que adverte também promete uma saída. O mesmo Cristo que mostra o pecado também oferece perdão. A maior lição das 7 igrejas. Nenhuma igreja estava sem esperança, porque Jesus estava na igreja pronto a restaurar.
não há nenhum problema que tu possas dizer, não há esperança. Jesus tem a resposta. Enquanto Jesus estiver presente, existe restauração para o afastado, vida para o morto, espiritualmente, renovação para o cansado, perdão para o pecador, recompensa, diga comigo, recompensa para o fiel. Enquanto Jesus estiver presente, ao que vencer, diz versículo 21, 3:21, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Se perdeu o primeiro amor, volte, busque. Se está sofrendo, persevere na fidelidade a Deus, independentemente da sua dificuldade. Se está comprometido com o mundo, arrependa-se e volte para Cristo. Se está espiritualmente morto, acorda. E a Bíblia diz, desperta-te tu que dormes. Se está fiel, continue. Amém? Continue. Porque só os que permanecem serão galardoados. Se está morto, abra a porta para Cristo. Se está morno, abra a porta para Cristo.